Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A aula de hoje é de História e nós vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher. O primeiro passo, copiar o cabeçalho no caderno. E agora vamos conversar um pouquinho sobre a nossa aula. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Por que existe o Dia Internacional da Mulher? Bom, pessoal, até hoje é contada uma história em que foram incendiadas algumas grevistas em uma fábrica em 1957 em Nova York. Porém, pessoal, essa história é um mito, né? É um engano histórico que foi criado com base em dois acontecimentos reais. O primeiro foi sim uma greve de costureiras que ocorreu entre 1909 e 1910 e durou cerca de 3 meses. O outro foi um incêndio que aconteceu em 25 de março de 1911. Mas esse incêndio ele não foi criado propositalmente. Ele foi um acidente devido às péssimas condições daquela fábrica onde as mulheres trabalhavam. Então juntou esses dois acontecimentos e criou-se um mito, né? Uma história misturando os dois para justificar o Dia Internacional da Mulher. Mas é importante destacar que a criação do Dia Internacional da Mulher não tem sua origem em um único acontecimento. A data foi criada para lembrarmos juntos todas as lutas que as mulheres enfrentaram no passado e ainda enfrentam na sociedade atual. Então, na década de 1970, a data 8 de março foi oficializada pela ONU, Organização das Nações Unidas, como sendo o Dia Internacional das Mulheres. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre essas desigualdades que as mulheres enfrentaram ao longo da história. Um dos exemplos era a diferença salarial, que ainda tem até hoje, porém é um pouco menor essa diferença. Mas vamos entender como era no passado. Ao longo da história, as mulheres enfrentaram muitas injustiças e tiveram que lutar para que pudessem ter os mesmos direitos que os homens. Um exemplo dessa desigualdade era o salário que as mulheres recebiam. Mesmo realizando trabalho igual, recebiam apenas 1/3 do salário dos homens. Isso significa que enquanto os homens recebiam 3 partes, as mulheres recebiam apenas uma dessas 3 partes. Outras conquistas das mulheres. O direito à educação. Então, até algum tempo atrás, as mulheres não podiam ir para a escola, nem mesmo frequentar a escola elementar, certo? O direito ao voto. Então, também, até algum tempo atrás, as mulheres não podiam votar, não podiam escolher quem seriam seus governantes. E também não tinham autonomia. O que significa autonomia? Elas não tinham liberdade de escolha. Então, elas não podiam praticar futebol, não podiam receber herança, não podia pedir a guarda dos filhos, nem divórcio, não podia se divorciar, né, como eu acabei de dizer. E também, pessoal, como curiosidade, até 2018, na Arábia Saudita, as mulheres não podiam dirigir. E também, em alguns países onde tem o Talibã, também são proibidas ainda de ir para a escola, apenas por serem mulheres. É importante lembrar que esses direitos eram tirados delas apenas por serem mulheres, enquanto os homens sempre tiveram esses direitos garantidos. No segundo passo de hoje, agora nós já sabemos o porquê comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Mas o que significa comemorar? O que devemos fazer quando queremos saber o significado de uma palavra? Quem falou que devemos consultar um dicionário acertou. Bom, pessoal, existem dicionários online e físico. O dicionário online é aquele que você pesquisa na internet. E o físico é aquele livro mesmo que nós consultamos lá, virando as páginas em ordem alfabética, tá certo? Então, aí, atividade 1, vocês vão pesquisar no dicionário online ou físico o significado da palavra comemorar e copiar no caderno apenas o significado que você considera que se aplica ao Dia Internacional da Mulher.
E na atividade 2, nós vamos fazer um acróstico. É por reconhecermos a força e valor das mulheres, as que vieram antes de nós e as que convivem com a gente, que vamos homenagear todas elas, escrevendo uma poesia no estilo acróstico. O que é acróstico? O acróstico é um substantivo masculino, que tem o significado poético do seguinte: texto em versos em que as letras iniciais, às vezes as médias ou finais de cada verso, lidas na vertical, ou seja, lidas em pé, formam uma palavra ou frase. Do segundo significado, um epigrama em que as letras iniciais de cada verso formam o nome da pessoa a quem é dirigido. Vamos aos exemplos. O primeiro exemplo, com a palavra escola, está lá na frente: estudos, saberes, curiosidade, orientação, leitura, aprendizado. Quando você lê a primeira linha ali na vertical, você consegue ver a palavra escola. Próximo exemplo, pode ser também feito com frases, tá certo? Então, amigos são muitas vezes os irmãos que escolhemos. Zelosos eles nos ajudam e dedicam-se por nós, para que nossa relação seja verdadeira e eterna. Felicidade em ter, harmonia entre nós, com segurança a crescer, dignidade em viver e liberdade de ser, simplesmente amor, saber que não somos sós. Então, quando a gente lê na vertical ali, a gente vê a palavra família. Agora, atividade 2, crie um acróstico com a palavra mulher. Vai escrever a palavra mulher na vertical e em cada uma das linhas vai fazer uma palavra ou frase que inicie com a letra M, depois U, depois L, H, E e R. Vai fazer essa atividade no caderno. Atividade 3. Agora que você já sabe o que é um acróstico, chegou a sua vez de usar sua criatividade para homenagear uma mulher importante na sua vida. Então, passo 1, passo 2 e passo 3. Vocês vão seguir e criar o acróstico de vocês, tá certo? No quarto passo, vocês vão fotografar e enviar a foto da atividade para a professora. Lembrando que se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem conversar com a gente no WhatsApp das 7 a meio-dia para tirar todas as suas dúvidas. Tchau, pessoal, e até a próxima aula.